Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Então vamos para a nossa aula, nossa apostila tomo 2, na página 32, o princípio de ação e reação. Então, o roteiro 4, né? Particularmente eu considero uma das aulas, existem várias importantes, né? Mas uma das aulas mais importantes, porque é um grande princípio que a gente estuda, né, no Espiritismo, que vai explicar, né, muitas coisas inexplicáveis. Claro que a gente não vai saber exatamente, às vezes, a particularidade de cada situação, mas a gente vai entender o mecanismo de como funcionam as coisas, né? Então, vamos lá. Princípio de ação e reação. A gente vai ler então a parte dos subsídios juntos, né? Eu vou lendo aqui e eu vou tentando comentar, explicar, e aí depois a gente vai para nossa aula, nosso grupo no aplicativo, beleza? Vamos lá então. Vou ler primeiro a parte do conteúdo básico, que é um resumo, né? Elenca a parte principal do estudo aqui. Então aqui, né? Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais ou consequências inevitáveis, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então, as boas ações, os bons movimentos, os bons pensamentos não vão ser esquecidos, não se perdem. Então é como se tivesse uma balança, né, sendo contada para cada um de nós. As boas ações pendendo para, né, um lado e as más ações para o outro. E qual que é o nosso objetivo, né, de vida? É ganhar nessa balança do bem, né? Nós fazemos a nossa reforma íntima, né? A cada encarnação que a gente tem, a gente conseguir cada vez subir mais essa balança. Então essa é a ideia, né, que a gente está buscando, né? Cada um procurando. Vamos para a próxima aqui então. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Então, qualquer falta, qualquer ação ruim, pensamento ruim, está pendendo para a balança do mal, vamos dizer assim, e de alguma forma vai ter que ser pago. Se não for nessa existência, vai ser na seguinte ou nas próximas, mas um momento vai chegar, né? A colheita, aliás, a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é, né? Então, o que a gente estiver plantando, nós vamos colher, não tem escapatória. Ó, e aí que fala, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, se a gente for ver, a gente não tem uma vida, né? A gente tem várias vidas, e na verdade uma vida só, que é a nossa vida do espírito, que a gente passa por, né, diversas encarnações, onde a gente vai evoluindo, melhorando, né? E na verdade, se a gente lembrar das aulas anteriores, o único momento que a gente realmente, de fato, descansa é no período da infância. Porque, né, a partir do momento que a gente atinge, né, a maturidade, a vida adulta, até a gente desencarnar e depois espírito, a gente não para, né? Então o único momento que a gente vai ter folga e descanso é no período da infância. Vamos continuar aqui então. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Então, né, pagou o mal, reparou o mal que você fez, você não vai precisar fazer de novo. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes diferentes que importa distinguir, que importa a gente saber qual que é a diferença. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida.
Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então aqui assim a gente vê que essas vicissitudes, essas dificuldades da nossa vida ou vêm de vidas passadas ou virão desta própria vida, de acordo com como a gente vive, né? Dos vícios que a gente tem, de tudo, de todas as ações que a gente acaba tomando. Então assim, o que a gente tem que frisar bem naquela questão, né? O princípio de ação e reação. Toda ação vai gerar uma reação. E aí, em outras palavras, é a lei de reação e reação ou lei de causa e efeito. Então, toda causa vai ter um efeito, né? Então, se a gente está vendo qualquer efeito acontecendo, a gente tem que remontar e lembrar que isso teve uma causa, né? Para falar em outras palavras. E, em outra palavra ainda, todo ato tem uma consequência. Então, cada ato será medido através de diversas formas. Então, assim, é outra questão também, né? Um mesmo ato feito por pessoas diferentes, em evoluções diferentes, será que vai ser julgado da mesma forma? Né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Se a gente for pegar um selvagem que mata, né, um semelhante por... enfim, independente do porquê ele fez esse, né, de cometeu isso, né? Se for para pegar alguma coisa, roubar, enfim... E se a gente comparar com uma pessoa culta, se essa pessoa matar alguém, será que vai ser cobrado da mesma forma? Né? Lembra das nossas aulas passadas? Quanto mais a gente evolui, mais responsabilidade, né? O nosso livre-arbítrio aumenta. A gente tem mais condição de discernimento, né? Do que é o bem, do que é o mal. E vamos ter maior responsabilidade também. Então... maior responsabilidade, né? Então, maior conhecimento, maior responsabilidade, certo? Por um lado é muito bom, porque a gente vai evoluindo, vai passando, né? Vai entendendo melhor as dificuldades, de como passar por elas, mas a gente vai ser mais cobrado também. Então, não tem muita moleza, né? A gente não está aqui a passeio. Lembrar também que não existe injustiças, né? Aos olhos de Deus, porque... se a gente for pegar os atributos de Deus, um deles, né, ele é soberanamente justo e bom. Então, não tem como conceber Deus não sendo dessa forma, né, perfeito em todas as seus atributos. E então não vai ter injustiça. Se a gente não vê, né, às vezes a gente também não tem como enxergar ou não tem como julgar, enfim. Mas se não é dessa vida, tem que procurar lá nas passadas. Então, a gente fala aqui que não há vítimas gratuitas na existência. Não tem, né, não vai existir injustiça nem não existe nenhuma vítima, né? Então, e outro detalhe, as situações ruins que passamos podem ser também pedidos no planejamento reencarnatório por nós mesmos, né? Para podermos nos elevar mais depressa. Então, essas situações ruins que a gente pode passar, ou vai ser para corrigir falhas nossas, né, sem a gente pedir, porque naturalmente se a gente não evolui pelo lado bom, a gente acaba sofrendo, mas a gente repara o mal passado. Mas a gente também pode pedir para passar por situações de dificuldade, para nos elevarmos. Então é como se fosse um doente, né? Que a gente, quando está no planejamento reencarnatório, a gente sabe que a gente está doente. Então o doente tomando um xarope amargo para passar da doença, para se livrar rapidamente, né? Se não tomasse o xarope amargo, ia demorar muito tempo, seria às vezes mais doloroso e mais dificultoso. Então, às vezes toma o xarope amargo para poder se curar mais rápido. Então é uma situação que a gente poderia exemplificar. Então, nem todo sofrimento vai ser um resgate, certo? Então, vamos lá, né? A gente vai começar agora com a parte dos subsídios. Então, quem tiver com a apostila aí,
pode ir acompanhando junto. A lei de ação e reação, ou princípio de causa e efeito, está relacionada à lei de liberdade e à sábia manifestação da justiça e bondade divinas. Então, Deus, né, como a gente comentou, é soberanamente justo e bom, e, né, a sua justiça é plena. Os atos praticados contra a lei de liberdade, própria ou alheia, nos conduzem à questão do livre-arbítrio. Assim resumida, o homem não é fatalmente levado ao mal, então não é inevitavelmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Então, o homem não é uma máquina, né? Ele tem o livre-arbítrio para dizer não, né, para as coisas que não devem ser feitas. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então, ele não é obrigado a cometer o crime, ele pode resistir. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Então, ele pode já nascer em algum local que já seja propenso ao crime, ou que possa levar ele a este local ou a cometer esse tipo de delito. Mas ele sempre será sempre livre de agir ou não agir. Então, ele tem o livre-arbítrio, né? Ele tem a escolha. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas. Então, quando ele está no planejamento reencarnatório, ele tem o livre-arbítrio de fazer essa escolha, de passar por determinadas provas, né, na vida, seja de, como ali deu o exemplo de latrocínio, né, de ser ladrão, mas existem inúmeros outros, né, outras situações que a pessoa precisa às vezes passar, evoluir, né, para poder se tornar melhor. E das provas. E como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Então, a gente precisa estudar, evoluir para poder combater essas más tendências que às vezes já vêm junto com a gente e que a gente precisa combatê-las. Vamos lá. Devemos ressaltar que sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Então, não teria, né, seria uma simples máquina, né? A gente estaria ao acaso aqui, né, jogado ao destino. E isso a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos, na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Então, o homem não tem desculpa, né, para cobrir os seus delitos, né? Ele tem o livre-arbítrio para poder se afastar do mal, dizer não, né? E às vezes acaba fazendo por não estar evoluído suficientemente, né? E aí esse é um dos objetivos da nossa encarnação, né? Evoluir. O homem possui o suficiente livre-arbítrio para tomar decisões, e se ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade. Então não vai diminuir a responsabilidade dele em ceder a esse conselho ruim, né? Essa sugestão má, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Então aqui fala que é mais fácil resistir ao mau conselho, né, do que lutar contra a própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, então, induzindo ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fala ostensivamente. Então,
gente pode sempre tapar os ouvidos para maus conselhos, né? Não seguir os conselhos que possam nos levar ao caminho ruim, né? Ao caminho do mal. E também ao nosso próprio íntimo, que às vezes a gente acha que pode ser nossa consciência, mas às vezes pode ser algum espírito nos sugerindo algo ruim. Então temos sempre que parar, refletir, orar, né? Lembrar daquela máxima, né? Orai e vigiai. A gente muitas vezes, e eu me incluo nisso também, a gente liga o piloto automático e acaba esquecendo de fazer oração, a gente, né? Enfim, vai vivendo e com as dificuldades a gente vai baixando a vibração, então a gente tem que parar o tempo inteiro, parar, respirar, fazer uma oração, e não precisa ser uma oração, né, a gente já até viu nas outras aulas, não precisa ser uma oração só no dia, à noite, pode ser pequenas orações durante o dia, né? Aconteceu alguma coisa, agradecer por aquela situação, né? Enfim, teve alguém que precisou de ajuda, parar e fazer uma oração por aquela pessoa. Então a gente tem vários momentos que o ideal seria fazer, né? Parar e fazer essas orações, essas reflexões, para a gente não estar nesse piloto automático, a gente está sempre consciente, a gente está em boas vibrações, a gente poder estar em sintonia com o nosso guia espiritual e os bons espíritos. E a gente estando numa boa vibração, a gente também, além de estar em sintonia e ouvindo bons conselhos, a gente bloqueia esses maus conselhos, né? Então isso é importante, a gente está sempre ligado. Voltando aqui, gente, então essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos han dado. Não só é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Então mostra que a gente é livre para, né, bloquear tanto, né, parte física quanto espiritual, né? Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente de sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos, um. Então nós temos a plena capacidade de, né, conhecer o que é o bem e o mal. A gente tem que, né, estar em constante conhecimento, educação, para a gente estar sempre, né, enfim, como eu comentei, estar em sintonia com os bons espíritos e, né, escolher os bons conselhos. Que os bons conselhos nunca vão pedir para fazer coisas ruins ou que afetem negativamente alguém, né? A gente também passou pelas aulas lá de como saber se é um bom conselho ou um mau conselho, né? Tinham várias sugestões, agora não vou lembrar de todas, mas uma era pensar o que Jesus Cristo faria, né? Era um bom exemplo para a gente tentar fazer um 8 ou 80, né? Saber se a ideia é boa ou ruim. Então essa pode ser um exercício para a gente poder pensar, né? Outra era, se eu fizer isso em público, né? Se outras pessoas vissem, seria ruim ou bom. Então isso são talvez algumas formas de a gente pensar e agir, né? Continuando aqui. Aditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitiva, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Então a gente tem que lembrar que nós somos espíritos, né? Espíritos que, né, agora temos um corpo, mas todos os defeitos, né, tudo a gente carrega com a gente, né, os defeitos e qualidades. E então vem tudo junto com a gente. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição, né, do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, né, se Deus quiser, muito breve, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio, né? Então,
temos esse livre-arbítrio, graças a Deus. A justiça e bondade divinas estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições, que eu comentei lá atrás, né? Os atributos, ele é perfeito em todos eles. Ele necessariamente tem o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então, se não tivesse, não fosse tudo isso, não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes, né, as dificuldades da vida, derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, a gente não vai sofrer, né, se não for uma causa justa, né, que provavelmente a gente estava procurando. A gente cometeu algum erro que a gente vai ter que pagar de alguma forma. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, né, consequências inevitáveis, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo do progresso. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. Então, e se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito, né? Causa e efeito. Há, pois, necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. Então, sem nossa alma ter vivido, não mereceria, né? Como a gente já tem diversas existências e a gente não sabe o que fez lá atrás, no passado, a gente não consegue saber se vai passar por dificuldades ou não, né? Na verdade, a gente está no mundo de provas e expiações e naturalmente é normal a gente se deparar com situações difíceis, né? Que a gente acaba passando, né? Às vezes não só a gente diretamente, mas pessoas próximas. E, né, de qualquer forma acaba afetando a gente, né? Então, e aí, a expiação é assim a manifestação da lei de causa e efeito em decorrência de faltas anteriormente cometidas. Dessa forma, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea, então as dificuldades que a gente passa na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições. Então, a gente vai passar por essas situações porque nós não somos perfeitos. O fato de haver uma relação de causalidade nos problemas, doenças e dores que enfrentamos, consequências de nossas ações, não significa que as causas estejam necessariamente em vidas anteriores. Isso aqui é importante, viu, gente? Então, não quer dizer que as dificuldades que a gente está passando agora é porque é de vida passada. Olha só, muitos males que nos afligem têm origem em nosso comportamento na vida atual. E há enfermidades, limitações e deficiências físicas que são decorrentes de mau uso, isto é, usamos mal o corpo e lhe provocamos estragos. E isso acontece particularmente com vícios e indisciplinas que geram graves problemas de saúde. Né? Álcool, drogas, sexo, jogo, né? Qualquer tipo de vício, não dormir bem, não se alimentar bem. Tem tantas situações, né, que a gente pode elencar, isso da parte só orgânica, né, mas tendo uma vida com problemas emocionais, com problemas de estresse, em relacionamentos, e seja conjugais ou relacionamento com, enfim, parentes, afeta o nosso psicológico, afeta o psíquico,
E tudo isso vai gerar, né, consequências. Toda ação vai gerar uma reação, uma, né, uma lei da causa e efeito, né, que a gente fala. Então, tudo, né, vai desencadear, toda causa vai gerar efeitos. Por esta razão, ensina os espíritos superiores. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas diferentes, o que importa é distinguir, que, né, a gente vai diferenciar, como comentando no começo. Umas têm a sua causa na vida presente e as outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então, né, a origem desses males vão ser consequência natural do caráter, né, do nosso espírito e do proceder, né, de como a gente agiu, de como a gente viveu. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes da vida mundana que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado. Então, nessa vida corporal, que a gente vai reparar o mal de vidas anteriores, né, que a gente vai botar em prática essas resoluções da vida espiritual, né, o planejamento reencarnatório, o que a gente precisa evoluir, o que a gente precisa melhorar. A gente vai fazer esse planejamento, vai vir para cá, mas, né, em muitos momentos a gente vai pedir para passar por algumas dificuldades, então não vai ser uma expiação, na verdade vai ser uma prova para a gente, né? Então a gente vai ter que passar por muitas situações que a gente vai ser obrigado a evoluir, né, vai ter que se melhorar. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Então, as dificuldades que a gente passa na vida, quem que é o responsável, né? Tem que olhar para a gente, né? Tem que olhar para dentro de si. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Então, praticamente, né, ele fala em grande número de casos, então acho que grande maioria somos nós mesmos, né? Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então aqui que a gente vê que o homem não chama, né? A gente normalmente não chama a responsabilidade para nós mesmos, a gente sempre quer achar um culpado, né? Um bode expiatório, alguém para tirar ou diminuir a nossa culpa, né? Nosso ego não deixa falar, acaba falando mais alto. Então, mas na verdade a gente tem que olhar para nós mesmos, né? E a gente precisa saber quem fomos no passado, né? É só a gente olhar os nossos defeitos que a gente carrega junto de nós e bolar estratégias para diminuir esses defeitos, melhorá-los, né? A gente conseguir, né? A ideia da reforma íntima seria a gente, a cada dia que passa, a gente procurar ser melhor do que ontem, né? Então é um passinho de cada vez. Então a ideia é que gradualmente a gente vá melhorando com o passar do tempo. E aí, né, como a gente sempre fala, né, uma das formas é a gente estar aí, né, fazendo esse estudo, buscando conhecimento, a gente sabendo e tendo um norte para seguir, fica mais fácil. O mais difícil, na verdade, é botar em prática, né? Mas pelo menos o conhecimento a gente tem que ter para saber para onde seguir. Vai facilitar muito a nossa vida, né? O nosso compreendimento de tudo. E aí, né, voltando aqui pro livro, o entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados com o nosso passado, o passado recente e o passado remoto. É a conta a pagar. E aqui, gente, isso aqui é importante, mas há outro aspecto muito importante.
Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. Todo esforço em favor do próximo amortiza nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Então, né, Jesus falava, não sei se bem nessas palavras, mas o amor cura uma multidão de pecados. Então, né, que temos alternativas, então a gente não paga só o nosso mal que a gente fez lá no passado com a dor, vamos dizer, né? Não é até fala aqui depois mais à frente a gente vai falar da pena de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Não é bem assim que funciona a justiça de Deus. A gente tem uma saída diferente. O grande problema é que a grande maioria de nós, digo, né, da humanidade, acaba não procurando evoluir, não procurando se melhorar, não procurando ajudar o próximo, então não se esforça em fazer o bem. A grande maioria não se esforça em fazer o bem, né? A gente vê que estamos em um mundo de provas e expiações, em que existe mais mal do que bem. Então, tem muito espírito ainda atrasado aqui e que não se esforça em fazer o bem ainda. Então, como é que, se não faz o bem, vai pagar, né, com dor, né? Com situações, com as vicissitudes, com as dificuldades que a vida vai trazer. Mas é muito melhor se a gente puder não passar por situações ruins, né? Então, uma forma para a gente pagar, né, as ações ruins do passado, ganhar crédito, né, com Deus, seria fazer o bem, fazer a caridade, não só caridade de doação financeira, isso também ajuda, também é bom, mas todo tipo de caridade, né? A gente comentou na aula do Edson, uma aula online que a gente fez aí, falamos em várias formas de caridade, né? Tratar bem sua família, ser paciente, né? Se precisar explicar quantas vezes for para um filho, para um pai, para uma mãe, sem perder a paciência, sem perder a ternura, sem perder o amor. Dar um bom dia, dar um obrigado, enfim, são várias formas, né? O que seria um outro conceito, uma outra forma que a gente pensar a respeito de caridade é a doação de amor, né? Todas essas ações seriam uma pequena doação de amor. Então, a gente precisa procurar fazer mais isso para, né, além de resgatar o mal do passado, a gente, né, é um sentimento bom que nos gera, né? E o bom é a gente praticar e fazer isso a cada vez mais. Em Mateus capítulo 26, versículo 47 ao 52, encontramos referências ao princípio de ação e reação. Entre aspas, e estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo, aquele que o beijar, esse é, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, mete tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Lucas informa que em seguida Jesus tocou a orelha do homem e a curou. O apóstolo Paulo diz algo semelhante na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, aquela questão da semeadura e da colheita, né? Então, a colheita vai ser obrigatória, né? Compulsória. Vemos assim que há uma relação de causalidade entre o mal que praticamos e o mal que sofremos depois.
O prejuízo que impomos ao semelhante é débito em nossa conta, na contabilidade divina. Entretanto, é oportuno lembrar que não devemos confundir a lei de causa e efeito com a pena de talião ou com a legislação de Moisés, que preconiza um dente por dente e olho por olho. A lei de causa e efeito, segundo o entendimento espírita, refere-se tanto à manifestação da justiça, bondade e misericórdia divinas, quanto à necessidade evolutiva do ser humano de reparar erros cometidos decorrentes das infrações cometidas contra a lei de liberdade. Então, lembrar que não é dente por dente, olho por olho, a gente pode, lembrando a falar, que a gente pode pagar as nossas faltas com o bem, com a caridade. Quando Jesus afirma que quem usa a espada, com a espada perecerá, ou Paulo proclama que tudo que semearmos colheremos, reportam-se ao fato de que receberemos de volta todo o mal que praticarmos em sofrimentos correspondentes, não necessariamente idênticos, o que equivaleria à sua perpetuação. As sanções divinas não dependem do concurso humano. Todo prejuízo causado ao semelhante provocará desajustes em nosso corpo espiritual, o perispírito, os quais nesta mesma existência ou em existências futuras se manifestarão na forma de males redentores. Então, quando a gente causa um mal maior, o nosso perispírito vai carregar essas marcas, vamos colocar assim dessa forma, para existências futuras, Então, somente com as novas e futuras reencarnações a gente consegue curar e remodelar o nosso perispírito para ficar sadio novamente. Então, gente, aqui a gente finaliza a parte dos subsídios, E aqui fala, a literatura espírita é rica de inúmeros exemplos sobre a lei de causa e efeito. A título de ilustração, citaremos 3 casos. Então, a princípio, esses 3 casos eu vou deixar para a gente ler junto na nossa conversa que a gente vai abrir agora. Então, a gente daí faz a leitura junto e aí a gente vai discutindo e vai comentando aí essas histórias que a gente vai lendo. E também, quem tiver dúvida da aula, quiser complementar, vamos conversando junto, beleza? Então tá, um grande abraço e vamos já, no WhatsApp ali a gente já vai mandar ali e já vamos abrir a sala para conversa, beleza? Valeu!